eu montei uma agenda, fazia minha agenda bonitinha, ainda nessa parte de ônibus, andava sempre de ônibus, e não tinha celular. A gente não abria o celular e tinha uma pasta cheia de exercícios para eu dar para cada aluno. Era na base da pasta. Eu carregava uma pasta super pesada e eu já era... Sempre fui mega preocupada com a questão da alimentação. Só coisa natural. Eu fui criada comendo coisa natural. Saía assim, era Menudo, depois tinha os atletas, eu, né? Tinha o Rick Martin, eu... Não, o Rick Martin bombava, né? Eu nunca vi, era sempre. E essa história, você vê que, assim, muda muito a tecnologia, mas no fundo, é a mesma coisa, né? Você tem que ter uma coisa pra te fazer acordar todos os dias que faça você se motivar. E aí, eu tô falando essa história da cartolina porque você lembrou e hoje eu acabei fazendo uma postagem disso e teve um momento ali que eu coloco uma foto onde eu tô fazendo, tipo, a minha roda da vida, que são os meus pilares de vida e eu vou dando notas para aquilo. E eu falei assim, cara, eu tô sentindo falta de fazer esses recortes que eu fazia quando era antigamente. Mas será que eu ainda consigo pegar uma cartolina e fazer? Não, mas aí eu fiz de uma forma diferente, né? Peguei o Pinterest e fui salvando algumas imagens que eu acho legal pra eu já viver aquela vida que eu quero viver daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos, né? E você vê que como que isso traz a nossa energia, né? Muda a nossa energia do dia. Porque aí hoje eu acordei e falei assim, poxa, hoje o que eu quero? Eu quero estar inspirada pra bater um papo legal lá no podcast com duas pessoas que são tão referências e isso chega para outras pessoas, né? A gente tá aqui, a gente não sabe em qual lugar do mundo alguém vai estar escutando esse nosso papo e pode mudar a vida de alguém, né? Pode criar uma inspiração. E eu acho que no final das contas, você cria a marca, você ganha a sua medalha olímpica, você abdicou sua juventude. Tudo no final das contas, a gente faz mesmo para transformar o mundo, né? A gente faz porque a gente quer realmente um mundo melhor. E aí, você vê que uma pessoinha que a gente consegue ativar ali, você já tá fazendo uma boa coisa, né? E essa história hoje da rede social que eu vejo que é o grande benefício, é a melhor coisa que a gente tem na rede social, é justamente isso. Antes, lá atrás, como professora de matemática, eu tinha certeza que eu mudava o mundo dos meus alunos. Porque ou transformando a matemática, desde que ela não fosse um problema para a pessoa, para mim já estava bom. Então, eu já chegava na sala de aula, eu já era, né, odiada. Imagina, quem quer aprender função trigonométrica? Eu com 21 anos, meus alunos com 17, maiores do que eu, com certeza. Você chegando animadíssima. Não, pensa. Depois de ter rodado a cidade inteira, pegado 3 horas, acordado 5 horas da manhã. Mentira, eu acordava umas 4h30. Essa história da lá sobre os ônibus, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho, porque sempre me impressionou essa garra nela. Quando eu comecei a namorar com a Lá, ela deslocava, se eu não me engano, ela pegava quase 8 ônibus para poder era 12, ir para a faculdade, 12, né? Faculdade, dar aula, voltava. Isso lá em Vitória, você estava aqui? Aqui. Eu mudei para Belo Horizonte com 5 anos. Então já. E quando eu era criança, eu pensava assim, com 15 anos na minha época, a moda era ir para a Disney, comemorar os 15 anos. Eu não podia ter esse sonho, né? O meu sonho, na verdade, quando eu era jovem, assim, eu queria ter uma casa, um carro e cachorro. Eu queria ter uma casa, porque a casa que a gente morava, apesar de ser por amor, ela era uma doação. Era a casa da minha tia, que ela deixou a gente morando lá 25 anos, sem cobrar 1 centavo pra gente. Mas não era a nossa casa. Alguma coisa podia acontecer em que a gente não tivesse mais a nossa casa. Eu queria ter um carro, porque, cara, só quem anda de ônibus sendo mulher sabe o que é andar de ônibus sendo mulher. É muito constrangedor. É assim... toda hora você tá sendo ralada, toda hora você passa um constrangimento, é uma exposição muito difícil. Acredito que pro homem também deve ter isso, sabe? É o que eu tô falando, mas mulher porque eu sou mulher. Mas em menos. Peguei muito ônibus de São Paulo ali, é diferente. É ruim, né? É bem ruim. Pra mulher, eu imagino... Você não pode escolher qualquer roupa, você tem que pensar nisso, você não pode ir de decote, mesmo se você estiver sentada, você tem que ver que a pessoa tá em cima, vai ficar te olhando. Enfim, são uma série de fatores. Fora a questão de andar à noite em lugares ermos, que vou chegar nessa história. E a história do cachorro, para mim, é estar conectada mesmo com a natureza, né? Olha lá, só sobre quando ela tinha 22 anos, foi a idade que eu conheci ela. E assim, eu não entendi, ela não tinha carro, pegava 8 ônibus, e aí ela trabalhava na minha empresa.
E aí eu fiz uma aposta com ela, eu queria ajudar ela. Falei lá, ela não tinha nem noção do que era dirigir. Tudo vem de aposta. Mas não foi assim. Eu quero te ajudar, vamos namorar? Foi isso? Tipo isso, Quem pediu namoro fui eu. E aí? Aí o que acontece? Eu falei, ó, se caso você tirar a carteira, eu te ajudo a comprar um carro. E não é que ela foi lá 1 mês de aula, não sei o que ela arrumou, tirou a carteira. Mas tem um episódio que é muito engraçado, porque o carro ele ficava dentro do estacionamento, no 2º andar, no Shopping Portal, ali na Catalão. Chegou lá, primeiro ela não tira o carro para mim, eu não conseguia tirar. Falei, até aí tudo bem, porque era apertado, né? Na hora que eu parei no meu antigo escritório aqui na Avenida Afonso Pena, na Boundless, é na subida da Contorno, né? Falei, não, beleza, me deixa aqui, eu vou descer, você vai embora e vai lá dar sua aula. Desci. Atravessei a rua, tô vendo os carros. Ela não arrancava o carro, não. Ficou parado com o carro. Você lembra disso? Horas, não conseguia arrancar na subida. Imagina, eu fiz 10 aulas. Era assim, Gustavo? Manual. Não, era manual. Não existia nem manual. Manual você faz embreagem. Exatamente, mas não sabia. Essa minha pegou uma coragem e falou, não, pega o carro, eu vou. Mas não sabia dirigir nada. Deixei ela se virar. Aí chegou a noite, já bateu o carro. Bati o carro, gente. No 3º dia que eu tava com o carro, vocês acreditam? Aí voltei a andar de ônibus de novo. É isso que eu ia falar, tá vendo? Reclamou. Vamos voltar pro ônibus. Voltei pro ônibus. Mas a história que o Rodrigo gosta que eu conto da história do ônibus é porque era assim. Eu morava num canto da cidade, aí eu pegava 2 ônibus e dava aula do outro lado. Eu morava no Palmeiras e dava aula lá na região da Pampulha. Então era ali perto do Buritis Betânia. Aí pegava 2 ônibus, atravessava a cidade, ia lá 7 horas, era 7h30, tinha que dar dentro da sala de aula. Então o professor tem que chegar antes, né? Aí chegava para dar aula. Depois eu voltava para a região do Buritis, que dava aula à tarde em outro lugar, mais 2 ônibus. Depois eu voltava para a região da Antônio Carlos de novo, porque eu fazia faculdade à noite. E foi basicamente assim. Aí quando eu dava aula particular, que eu descobri que eu gostava muito da aula, foi a minha primeira, acho que assim, meu primeiro grande case do empreendedorismo. Foi dando aula como professora particular de matemática. Eu entendi que essa história de dando aula em escola, eu ia demorar muito para ser uma referência ou conquistar o que eu realmente queria, enfim. E eu vi a oportunidade de dar aula particular. Com isso, eu podia ir na casa das pessoas, cobrava um valor mais alto e estava numa forma mais confortável e eu ensinava só uma pessoa, que era o que eu realmente gostava, porque eu queria fazer diferença na vida daquela pessoa. Porque na sala de aula, com 40 alunos, ensinando função trigonométrica, cara, é só na base da ameaça. Eu duvido aqui que alguém vai fechar minha prova. Eu duvido que alguém vai tirar acima de 6. Era assim, porque não tem outro jeito. E os meninos maiores do que eu, né, até que teve um dia que um aluno meu chegou perto de mim e falou assim, professora, você tem cara de que gosta de uma rave, viu? Eu pensei comigo, pior que eu gosto mesmo. Mas aí, eu consegui fazer, eu montei uma agenda, fazia minha agenda bonitinha, ainda nessa parte de ônibus, andava sempre de ônibus, e não tinha celular, a gente não abria o celular e tinha uma pasta cheia de exercícios para eu dar para cada aluno. Era na base da pasta. Eu carregava uma pasta super pesada e eu já sempre fui mega preocupada com a questão da alimentação, só coisa natural. Eu fui criada comendo coisa natural. Então, eu ainda carregava aquele monte de fruta, um monte de coisa dentro da bolsa. Era uma maravilha. E aí, eu já criei a minha própria empresa nesse momento, mas eu não sabia que isso era empreender, né? As aulas eram contratadas, pagamento prévio, para cancelamento 24 horas antes. Aí, ela era reposta, antes disso não tinha reposição de aula, e foi um case, foi ótimo, eu realmente ganhava um salário muito bom para aquele momento de vida, fazendo o que eu fazia, e com aquilo eu fui vendo que eu podia aumentar o valor, porque a procura era alta. Em paralelo, assim, eu fui dividindo a minha vida com a questão da venda. Então, fui trabalhando no shopping, foi quando eu conheci o Rodrigo. E aí, engraçado, a gente não se conheceu por causa da empresa dele. Eu trabalhava no shopping e ele tinha a marca dele. E a gente se conheceu na Bahia. Nada a ver, assim. Na micareta do chiclete com banana. Pior que não. Na música eletrônica. A gente gostava mais de música eletrônica. E aí,
Eu não era vendedora, não era boa vendedora. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu fui atender uma cliente. Eu fiquei vermelha, da cabeça aos pés, assim. Mas foi uma experiência tão incrível. Você ter a oportunidade de vender, de atender, né? De servir uma pessoa, de ouvir os questionamentos, o que ela... As objeções. O que fica melhor, o que não fica, é muito legal. Então, eu criei uma carreira muito boa como vendedora também. E o que a venda tem muito a ver com esporte? Todas as lojas, a gente tem atrás da porta um ranking de vendas. E a gente tem meta para bater, a gente tem super meta. E cada vez que você vai batendo aquelas metas, seu salário aumenta. É a melhor coisa. Se você nadar Mais rápido? 3 vezes na semana, você vai ter um resultado. Se você nadar 5 vezes na semana, outro resultado. Se você nadar 7, outro resultado, né? Então, isso tem muito a ver com o esporte.